Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Amém. Gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 5. João capítulo 5. Eu não tenho o costume de fazer uma leitura participativa com a igreja por causa das devidas várias traduções que tem na língua portuguesa. E a pessoa que não está familiarizada com o texto, ela não acaba compreendendo o texto que foi lido. Então, para uma melhor compreensão, eu leio na minha versão, os irmãos acompanham na vossa versão em silêncio, amém? João capítulo 5 diz assim: Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, ao qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Amém? Eu vou ler novamente o versículo de número 2 que diz assim: Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. O tanque se chamava Betesda, que significa casa de misericórdia. O tanque se chamava Betesda, que significa casa de misericórdia. Amém? Eu particularmente gosto muito de estudar os sentidos etimológicos das palavras, porque você vai estudar a palavra na sua raiz original, e quando você estuda o sentido etimológico da palavra, você descobre que com o passar do tempo algumas palavras elas se desconectam, elas se desligam da sua raiz original, e muitas delas pegam um sentido totalmente diferente. Por exemplo, a palavra radical significa aquilo que tem raiz, aquilo que tem fundamento. Hoje, radical tem um sentido negativo. Se você disser que alguém é radical, você não vai dizer que aquela pessoa tem raiz ou tem fundamento. Você vai dizer que ele é uma pessoa radicalista e fundamentalista, uma pessoa que quer impor a sua crença, a sua fé à força. Por exemplo, você vê muitos partidos radicais, por exemplo, o Talibã, que tem os homens-bomba, eles são radicais. Então, radical hoje tem uma conotação negativa. E eu acho interessante também usar o sentido etimológico da palavra, porque quando você pega uma coisa, um objeto, alguma coisa, você coloca determinado nome, você, quando estuda o sentido etimológico, você precisa saber se aquela nomenclatura, aquela denominação naquele objeto ou algo faz sentido. Por exemplo, para nós que somos evangélicos, eu me lembro que quando eu era jovem, eu frequentava culto de oração. Você ia para o culto de oração, você orava de 1h30 a 2 horas, lia um salmo e ia para casa. Hoje eu vou para culto de oração, eles dão meia dúzia de oportunidade, canta-se 3, 4 hinos da harpa, aí dá oportunidade para o pregador. Culto de oração tem tudo, menos oração. Então, quando você estuda o sentido etimológico, você coloca nome em determinada coisa e fala: mas vem cá, mas faz sentido eu denominar, colocar essa nomenclatura?
Por que eu disse tudo isso? Pelo simples fato desse tanque ser chamado Betesda, casa de misericórdia. O que se espera de uma casa de misericórdia? A palavra misericórdia vem do latim, que significa misericórdia, vem de misere e córdia, de coração, sentir no coração a miséria do outro. Agora, o versículo 3 diz que para essa casa de misericórdia se dirigiu uma multidão de cegos, paralíticos, coxos e mancos. Para onde? Para Betesda. O versículo 3 diz assim: neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e escasos. Neste aonde? Neste tanque, nesta casa de misericórdia, jaziam uma multidão de enfermos. Agora preste atenção, esses enfermos que iam para Betesda, para essa casa de misericórdia, eles iam na expectativa que Betesda, essa casa de misericórdia, eles iam receber amparo, iam receber ajuda, iam receber socorro. Eles se dirigiam para Betesda na esperança que a sua vida ia ser mudada, que talvez ele não fosse curado, mas em Betesda ele ia receber auxílio, ia talvez ter uma condição de vida melhor. Então ele ia para Betesda cheio de esperança. Afinal, eu vou para Betesda, para a casa de misericórdia. E o versículo 3 diz algo interessante, diz assim: neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. Na verdade, em Jerusalém havia várias festas, pelo menos 3 festas principais: a da Páscoa, a do Tabernáculo e a festa do Pentecoste. Na verdade, eles criaram esse ambiente, esse lugar, essa casa de misericórdia, para colocar lá os seus enfermos, porque não ficava bem essa multidão de enfermos ficar andando no meio da sociedade de Jerusalém, já que pelo menos uma vez por ano se concentrava lá aproximadamente 12 milhões de pessoas que participavam das festas anuais em Jerusalém. Então você falou, a gente precisa criar um local para esses enfermos ficarem isolados. E alguns historiadores dizem que muitos familiares pegavam os seus enfermos, que não tinha mais condição de cuidar, e levava até Betesda. Eles chegavam com os seus familiares e falavam: olha, eu vou te levar para um lugar que se chama Casa de Misericórdia. Aí o parente imaginava: olha, se é Casa de Misericórdia, é um local de auxílio, de socorro, de amparo, é o local onde eu vou ter uma condição de vida melhor, afinal eu vou para a casa de misericórdia. Mas o versículo 3 diz que quando ele chegava nessa casa de misericórdia, ele percebia que Betesda, como casa de misericórdia, não era casa de misericórdia coisa nenhuma. Ele não ia para Betesda para receber ajuda, para receber amparo, para receber socorro. Na verdade, quando ele chegava em Betesda, ele descobria que Betesda, na verdade, era um depósito de inválidos, onde tinham centenas e centenas de pessoas problemáticas que eram colocadas ali em Betesda, onde tinha 5 galerias lotadas de pessoas enfermos. Então ele percebia que, na verdade, quando ele chegava em Betesda, na verdade ele ia lá simplesmente para padecer. O versículo 3 diz: neste jaziam uma grande multidão. O que eu acho interessante é que João usa aqui o verbo jazer, o jaziam, que vem de jazer, que vem da raiz também da palavra jazido, que vem de sepultamento. Então, na visão de João, as pessoas que se dirigiam em Betesda, é como que eles fossem sepultados no seu próprio sofrimento. Então as pessoas iam para Betesda para morrer às mínguas, as pessoas iam para Betesda para morrer aos poucos, em vez do sofrimento ser amenizado, em vez do sofrimento ser diminuído, na verdade o sofrimento era potencializado.
As pessoas percebiam que de vez elas receberem alívio, o sofrimento piorava. O versículo 3 diz: neste jaziam uma grande multidão de enfermos, cegos e ressecados. Eles descobriam que quando eles chegavam em Betesda, Betesda era fake, era pura ilusão. O que me chama a atenção também é que em Betesda oferecia uma oportunidade de cura, uma oportunidade de alívio, porque dizia que descia um anjo ao tanque de Betesda, essa casa de misericórdia. Esse anjo agitava a água, e a primeira pessoa que descesse depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Havia uma oportunidade de cura única, exclusiva. Agora você imagine, centenas e centenas de pessoas espalhadas naquelas cinco galerias, todos eles esperando um milagre único, porque daquela multidão somente um seria curado. Era como se acertasse na loteria, ninguém cedia lugar a ninguém, era uma verdadeira bagunça, e todas as vezes que a água era agitada, dos 5 pavilhões eles mergulhavam dentro do tanque na esperança de receber a cura. Sinceramente, você acha que um lugar que se chama Casa de Misericórdia, que tem centenas e centenas de pessoas problemáticas, doentes, oferece solução só para um? Para mim, isso é uma casa do desespero. E alguns historiadores dizem que Betesda era na verdade uma piscina muito grande, que ela tinha aproximadamente de 100 a 120 metros de largura por 60 metros de comprimento, e segundo Jerônimo, essa piscina ela tinha profundidade de 6 a 7 metros de profundidade. E alguns historiadores dizem que quando as pessoas mergulhavam dos 5 pavilhões, algumas pessoas se batiam, um corpo se batia no outro no mergulho, e muitas pessoas morriam afogadas. Elas pulavam para a cura e morriam afogadas. Pulavam na intenção de receber vitória e recebiam em troca a morte. Betesda na verdade era como se fosse uma roleta russa. Você mergulhava e não sabia se você ia sair de lá sarado ou ia sair morto. Isso acontecia no lugar que chamava Betesda, Casa de Misericórdia. E alguns historiadores dizem que essa oportunidade, eles chegam a dizer que acontecia uma vez por ano. Você imagine, centenas e centenas de pessoas problemáticas todos os anos se dirigiam para Betesda na esperança de receber a cura. E o texto vai nos dizer que existia um homem lá que há 38 anos estava esperando por essa oportunidade. Então, a oportunidade que Betesda oferecia era uma oportunidade limitada. Centenas e centenas de pessoas, somente um seria curado. Imagine você vem para o culto e de repente as pessoas falam: olha, você vai receber vitória, mas essa vitória é para uma pessoa só. Você vai receber a cura, mas essa cura é para uma pessoa só. Querido, como seria frustrante isso? Betesda era um local que me oferecia uma oportunidade de mudança, mas essa oportunidade era limitada. Eu vejo pela vida fora, eu encontro um monte de pessoas desistindo da vida, desistindo de se profissionalizar, desistindo de estudar, desistindo de fazer faculdade, pelo simples fato dele saber que a vida nos oferece oportunidades limitadas. E eu me lembro que uns anos atrás, quando você fazia um curso, você fazia uma faculdade, você fazia na intenção de ter o poder de negociação com o seu patrão, porque você era um profissional qualificado. Hoje em dia mudou. Hoje você se especializa, você se qualifica, não para negociar o salário, mas para se manter no emprego que você tem. Se você não fizer isso, outro profissional mais qualificado pode tomar o seu lugar. E Betesda era assim, era esse clima dessa oportunidade cada vez mais limitada, cada vez mais restrita. E diz que durante 38 anos
Existia um homem ali que esperou essas oportunidades. Toda vez que ele se lançava, outro descia antes dele e as esperanças dele era frustrada. Interessante também que no versículo 7, esse paralítico ele diz algo interessante para Jesus, que Jesus Cristo pergunta para ele: você quer ser curado? Ele diz assim: olha, Senhor, não há ninguém que me meta no tanque quando a água é agitada. Em outras palavras, não há ninguém que sinta solidariedade com minha dor. Não há ninguém que se importe comigo. Aqui, nessa casa de misericórdia, eu me sinto abandonado, eu me sinto desamparado. Eu esperei meus amigos, mas meus amigos se foram. Eu esperava uma voz que falasse por mim, mas as vozes se calaram. Na verdade, eu não tenho ninguém que me meta no tanque. Em Betesda era um local que se deveria praticar a solidariedade e a misericórdia, mas ninguém praticava misericórdia e solidariedade em Betesda. Ora, o melhor local para as pessoas praticarem solidariedade seria Betesda, na casa de misericórdia. Mas na casa de misericórdia, ninguém tinha misericórdia de ninguém. Na casa de misericórdia, cada um se importava com o seu próprio umbigo. Na casa de misericórdia, era cada um por si e Deus por todos. Na casa de misericórdia, prevalecia a lei do cão, a lei do mais forte. É por isso que eu digo que em Betesda era fake. O homem diz assim: olha, Senhor, não há ninguém que se compadeça de mim. Onde ele estava? Na casa de misericórdia, onde ninguém tinha compaixão de ninguém. Sabe o que eu acho espantoso no texto? É que quando Jesus Cristo curou o paralítico, os fariseus religiosos ficaram escandalizados. Ora, Jesus Cristo, quando ele viu o paralítico, ele teve uma atitude de misericórdia. Na casa de misericórdia, ele operou uma atitude de misericórdia, mas os homens da religião ficaram escandalizados quando Jesus curou o paralítico, porque curou o paralítico no sábado. Então, para os religiosos era assim: não, nem em Betesda o Deus de misericórdia pode agir com misericórdia, se for no sábado, não. Até o Deus da misericórdia estava proibido de agir com misericórdia em Betesda, na casa de misericórdia. Sabe o que eu acho interessante? Quando esse homem fala que não tinha ninguém, alguns historiadores dizem que em Betesda existia um grupo de pessoas que lucravam com a desgraça dessa multidão que estava aqui em Betesda. Alguns historiadores dizem que havia um cambista nessa casa de misericórdia, que esses 5 alpendres, eles tinham umas escadarias que davam acesso ao tanque de Betesda. Aqui que essas pessoas faziam? Elas vendiam os lugares nas escadas mais próximos ao tanque. As pessoas mais bem-sucedidas de vida, que tinham maior poder financeiro, compravam os primeiros degraus da escada. Quem não tinha condição, ficava nos degraus acima. Então, esses aproveitadores do sofrimento dessa multidão dizem assim: olha, você sabe que aqui em Betesda a oportunidade que é oferecida aqui é única. Eu posso fazer a lei da probabilidade de trabalhar a seu favor. Eu posso te deixar mais próximo do tanque, mas para isso você tem que pagar. E alguns historiadores dizem que tinham pessoas que tinham condições financeiras, compravam escravos, e os escravos ficavam ali perto dela, para quando a água agitada, o escravo jogar o seu senhor no tanque de Betesda. Então, se a pessoa fosse desfavorecida, a probabilidade dele receber o milagre estava cada vez mais distante. Em Betesda tinham pessoas que lucravam com o sofrimento dessa multidão.
Por isso que esse paralítico diz: Senhor, não há ninguém que me meta no tanque quando a água é agitada. Em Betesda eu estou sozinho, em Betesda eu estou desamparado, em Betesda eu não tenho ninguém que se importe comigo e com o meu sofrimento. Mas eu acho algumas coisas interessantes nesse texto. O versículo 3 diz assim: neste jaziam uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Apesar de todas essas coisas negativas que você encontra no texto, apesar de todo esse cenário de sofrimento, apesar de Betesda ser fake, ser um depósito de vale, diz que esta multidão, essa multidão que padecia, que sofria, mas o que eu acho interessante é que diz assim: neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando movimentos das águas. Para onde você chegasse em Betesda, você direcionasse o seu olhar, você ia perceber pessoas com todos os tipos de sofrimento e frustração. Mas essa multidão, apesar de jazer, apesar de sofrer, apesar que aparentemente estavam sendo sepultadas no seu sofrimento, era uma multidão que não se entregava a essa situação, elas não se rendiam a esse sofrimento, pois diz assim: neste jaziam, mas jaziam esperando o movimento das águas. Apesar do sofrimento, essa multidão não aceitava esse sofrimento como definitivo para a sua vida. Essa multidão me ensina que apesar do sofrimento, apesar daquilo que eu estou passando que seja difícil, eu não posso me render ao sofrimento. Essa multidão dizia: eu sofro, mas sofro esperando. Eu sofro, mas sofro acreditando no milagre. Eu sofro, mas sofro acreditando num amanhã melhor. Esse texto me ensina que eu não posso ter uma atitude de conformismo diante do sofrimento. Essa multidão tinha tudo para se render, essa multidão tinha milhões de motivos para se entregar, mas ela fala: eu estou em Betesda, Betesda é fake, é uma ilusão, mas eu não me entrego, eu não me rendo, eu não levanto a bandeira branca como sinal de rendição. Apesar de todo esse sofrimento, eu sofro, mas sofro esperando o movimento das águas. Em outras palavras, eles sofriam, mas sofriam acreditando no amanhã melhor. Outra coisa interessante que eu aprendo com essa multidão: todos eles sabiam que a oportunidade que era oferecida ali era única. Todos eles sabiam que a oportunidade que era oferecida ali era limitada, mas ninguém arredava o pé de Betesda. Por quê? Apesar que a vida ali lhe oferecia oportunidade limitada, cada um dentro de si dizia: apesar que a vida me ofereça oportunidade limitada, eu acredito que uma delas pode ser minha para a glória de Deus. Apesar que a vida me ofereça oportunidades limitadas, eu acredito que uma delas pode ser minha para a glória de Deus. Essa noite eu quero desafiar você a não desistir dos sonhos, a não desistir dos seus empreendimentos, a não desistir dos estudos. Apesar que a vida possa lhe oferecer oportunidades limitadas, creia que uma delas pode ser sua para a glória de Deus. O paralítico
No versículo 7 ele diz assim para Jesus: não tenho ninguém que me meta no tanque quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que eu acho interessante é que o texto também vai dizer que Jesus Cristo sabia que ele estava nesse estado havia 38 anos. Que Jesus sabia que ele estava nesse estado. Jesus se aproxima daquele paralítico e diz assim: ó, você quer ser curado? E a resposta dele foi: Senhor, não há ninguém que me meta no tanque quando a água é agitada. Parece até uma ironia Jesus Cristo saber que há 38 anos ele estava naquele estado e perguntar para ele: você quer ser curado? Se fosse eu falava: não, eu estou aqui curtindo Betesda, eu estou aqui 38 anos curtindo essa frustração, eu estou aqui 38 anos me arrastando, tentando me lançar no tanque, nado, morro na praia, toda vez que eu tento, as minhas tentativas é frustrada e eu estou curtindo esse sofrimento. Lógico que eu quero ser curado. Jesus olha para ele e falou: você quer ser curado? Sabe por quê? Porque durante 38 anos a fé desse paralítico estava depositado no tanque de Betesda, no movimento das águas e na descida do anjo. Durante 38 anos a fé dele estava direcionada a socorro limitada, no tanque de Betesda, no mover das águas e no descer dos anjos. Para aquele paralítico, a vitória só estava em Betesda, a saída só estava em Betesda. Se não fosse em Betesda, não tinha solução em outro local. Se não fosse em Betesda, não havia socorro fora de Betesda. Quando Jesus Cristo perguntou: você quer ser curado? Queria despertar nele que havia solução fora de Betesda, que havia socorro fora de Betesda, que havia vitória fora de Betesda. Glória a Jesus. E Jesus Cristo perguntou: vem cá, você quer ser curado? Ele responde: não há ninguém que me meta no tanque. A minha cura, a minha vitória está no tanque, mas ninguém me mete lá. Jesus Cristo olha para ele e diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí o versículo vai dizer assim: e logo aquele homem se viu curado. E logo o paralítico se viu curado. Eu acho interessante que Jesus Cristo disse assim: queres ser curado? Levanta-te, anda, pega o teu leito e anda. Levanta-te, pega o teu leito e anda. Quando você vai ver no grego, esses verbos estão no imperativo, estão no presente, tanto levanta-te, toma o teu leito está no presente, mas o verbo andar está no imperativo imperfeito. Seria melhor traduzido assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. O anda seria melhor traduzido: anda e continua andando. Queres ser curado? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que o verbo está anda e continua andando? Porque muitas vezes existem pessoas que se dizem curadas, mas continua com a atitude de pessoa doente. Ele diz que é curado, ele anda e para de caminhar, ele anda, mas para de prosseguir em frente, ele anda, mas fica estacionado. E quando Jesus Cristo falou: olha, levanta-te, anda e continua andando, e logo aquele homem se viu curado. Aleluia a Deus.
Porque durante 38 anos ele se via como um paralítico. Durante 38 anos ele se via como desamparado. Durante 38 anos ele se via como uma pessoa abandonada, desesperançado, uma pessoa que ninguém se importava com ele. Quando Jesus Cristo dá ordem para ele, ele se viu curado. Eu te pergunto esta noite, como que você se vê? Como você se vê fará toda a diferença para o seu milagre. Como você se vê fará toda a diferença para a sua restauração. Aquele paralítico, durante 38 anos, se via como um aleijado, como um desamparado, como uma pessoa abandonada. Mas quando Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito, ele se viu curado. O que vai fazer a diferença para a sua vida não é como seus familiares veem você, não é como os seus entes queridos veem você, mas é como você se vê. E esta noite eu te desafio a você se ver curado. E diz o texto que quando ele se viu curado, ele se levantou, andou e continuou andando. Isso me ensina que o curado, ele assume a postura de um homem curado. O curado, ele levanta e anda. O curado, ele chama para si a responsabilidade. O curado assume a atitude de um homem curado. Às vezes, eu vejo tantas pessoas que recebem milagre de Deus, dizem que são curados, dizem que foram libertos, mas continua agindo como fosse o paralítico. Imagine Jesus Cristo dar ordem para esse paralítico e ele continuar em Betesda. Aí Jesus Cristo, olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. Interessante que o texto vai dizer que ele saiu de Betesda e ele foi para o templo. Por quê? Porque o curado não podia mais continuar em Betesda. O curado não podia mais continuar naquele lugar que paralisava a sua existência. O curado não podia continuar naquele lugar que diminuía ele, que aprisionava ele naquela situação de sofrimento. Então ele se levanta, ele pega o seu leito e vai para o templo. E quando ele chega no templo, diz o texto que os fariseus, eles viram aquele homem carregando o seu leito e falaram, olha, você não pode carregar o seu leito, porque hoje é sábado. Aí o paralítico vira assim, mas o homem que me curou, ele que me ordenou para carregar o meu leito. Aí os fariseus novamente, mas você não pode carregar o teu leito, porque hoje é sábado. Agora fica imaginando na cabeça daquele paralítico, mas vem cá, sábado é o quê? Sábado é o dia do descanso. Na verdade hoje é meu sábado, porque hoje eu estou descansando de 38 anos de sofrimento. Verdadeiramente hoje é o meu sábado. Hoje eu estou descansando de 38 anos de sofrimento. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É porque quando você olha o contexto, os fariseus, eles nunca iam a Betesda, porque Betesda era um depósito de inválidos. E na teologia dos fariseus, toda pessoa que era cometida de enfermidade era uma maldição divina, porque eles estavam em pecado. E certos tipos de enfermidade para o fariseu era considerado como uma enfermidade que deixava a pessoa no estado de imundice. Então o fariseu jamais ia pisar em Betesda. Eu pisar em Betesda,
eu religioso, eu puro, pisar em Betesda, eu me contaminar. Mas o que eu acho interessante é que o texto vai dizer que Jesus Cristo foi até Betesda. Jesus vai aonde fariseu não vai, aonde saduceu não vai, aonde a religião não vai, Jesus Cristo vai. Aleluia. Na religião do fariseu, quando uma pessoa pura toca numa coisa impura, a pessoa pura se torna impura. Por isso que eles não iam em lugares que eles consideravam impuro. Mas na teologia de Jesus é diferente. Na teologia de Jesus é assim: quando o puro toca no impuro, o impuro fica limpo. Quando o puro toca no impuro, o impuro fica liberto. E esse paralítico não teve encontro com o fariseu, teve encontro com o Filho de Deus. Jesus Cristo vai aonde fariseu não vai, aonde saduceu não vai, aonde a religião não vai. Mas os fariseus ficavam dentro do templo. Sabe por que muitas vezes nós dentro da igreja não vemos milagres? Porque a gente ficamos dentro do templo numa condição cômoda. Muitas vezes a gente não quer ir aonde saduceu não vai, aonde fariseu não vai, aonde a religião não vai. Se íssemos em lugares aonde Jesus vai, veríamos mais milagre. No templo, a teologia dos fariseus era: o impuro não pode se envolver com coisas impuras, porque a coisa impura contamina o puro. Mas na teologia de Jesus, se você for aonde Jesus vai, você vai aprender que na teologia de Jesus, quando o puro tem contato com o impuro que modifica o impuro, é o puro que influencia o impuro a se tornar algo puro. E o paralítico, e os fariseus ficaram indignados, porque aquele homem foi curado no sábado, e ele chegou lá no templo com a cama nas costas. Os fariseus viram aquilo e falaram: de onde você está vindo? Eu estou vindo lá de Betesda. Da onde? Estou vindo da casa de misericórdia. E você está vindo com a cama nas costas? É, com a cama nas costas. Por que você está dando com a cama nas costas? Porque 38 anos, as minhas costas que estavam na cama, mas hoje, a cama que está nas minhas costas. Mas os fariseus falaram: mas quem foi que te ordenou? Não sei que chegou um homem lá, olhou para mim e falou: olha, tem vitória para você além de Betesda, tem solução e esperança para você além de Betesda. Você quer ser curado? Toma o teu leito, levanta-te e anda. E os fariseus ficaram indignados pelo simples fato de Jesus Cristo ter operado esse milagre no sábado. Os fariseus, eles nunca ficaram indignados por essa multidão estar em Betesda, padecendo, sofrendo, morrendo às míngua. Nunca ficaram indignados com o sofrimento dessa multidão. Os fariseus nunca ficaram indignados por esse homem estar 38 anos nessa situação. Os religiosos nunca chegaram a falar: olha, vamos fazer um movimento, uma campanha assistencial, vamos lá até Betesda, tem tantas pessoas sofrendo em Betesda, tem tantas pessoas padecendo em Betesda, tem tantos moribundos em Betesda, vamos dar assistência, vamos levar alimento para os enfermos de Betesda, vamos dar uma melhoria de vida para os enfermos de Betesda. Os religiosos
nunca se indignaram com isso. Os religiosos nunca se indignaram, porque eles sabiam que tinham pessoas que lucravam com a desgraça, com o sofrimento, com o povo que estava em Betesda. Eles nunca se indignaram. Eles sabiam que existiam pessoas que tiravam proveito dos doentes, pessoas que se enriqueciam com a desgraça dos outros. Mas religioso se escandaliza com isso. Religioso se escandalizou quando Jesus curou o paralítico no sábado. Eu consigo ver a maturidade espiritual de uma pessoa por aquilo que ela se escandaliza. Os fariseus não se escandalizavam com o sofrimento, não se escandalizavam com as pessoas que lucravam, não se escandalizavam por Betesda ser fake, ser uma ilusão, ser uma mentira, mas se escandalizaram quando Jesus Cristo curou no sábado. Eu te pergunto, quais são os temas que escandalizam você? O que é que de fato te deixa chocado? Os fariseus, aquilo que deveria de fato chocar, escandalizar eles, não escandalizava, mas aquilo que não era para escandalizar, eles se escandalizavam. Aí eles para o paralítico: vem cá, você está carregando a sua cama no sábado, não pode, isso é contra a lei. Aquele paralítico: olha, vem cá, eu estou 38 anos deitado nessa cama. Desses 38 anos, quantas centenas e centenas de sábado eu fiquei jogado nessa cama? Você nunca se escandalizou de eu ficar centenas e centenas de sábados jogado na cama, abandonado? Agora você se escandaliza quando eu pego a cama, me levanto e ando. Na verdade, quem estava praticando o sábado de descanso, na verdade, esse paralítico, porque ele estava descansando de 38 anos de sofrimento. Uma vez, estava conversando com o irmão, porque hoje é discutido se de fato um anjo descia no tanque de Betesda. Não é discutido sobre a existência do tanque, que o tanque foi descoberto em 1888 pela arqueologia. Então, se discute se o anjo descia no tanque, não a existência do tanque. Aí você vai ver algumas pessoas comentar, falar assim: olha, na verdade, quando diz que o anjo descia, na verdade isso criou-se uma lenda. Esse fato de dizer que o anjo descia, porque eles vão pegar os manuscritos do século III, do século IV, não tem essa passagem de João, só a partir do século V. Eles vão dizer assim: então, isso foi uma nota de rodapé que o escriba posteriormente acrescentou no texto. Então eles vão dizer que isso na verdade foi uma lenda que foi inventada. Aí as pessoas ficam discutindo: na verdade, foi um anjo que descia em Betesda ou é uma lenda? Aí as pessoas vêm para mim e falam aqui: o que você acredita? Pois bem, se você direcionar a sua fé para o tanque de Betesda, para o mover das águas e para a descida do anjo, se de fato for uma lenda, você vai depositar a sua fé em mentira. Vamos supor que de fato seja um anjo. Tem um problema: esse anjo trazia nele uma operação limitada, porque quando ele movimentava as águas, ele sarava somente um. Aí perguntou para mim: para você acredita que era uma lenda ou que era um anjo? Para mim não tem a menor diferença se era uma lenda ou se era um anjo, porque a minha fé não está no tanque de Betesda, não está no movimento das águas, mas está em Jesus, porque ele é maior que o tanque, é maior do que o movimento das águas, ele é maior do que o anjo. Ele é maior do que o anjo, porque o anjo é criatura, mas ele é criador. Ele é maior.
do que o tanque de Betesda, porque o tanque de Betesda era uma casa de misericórdia, mas era uma casa de misericórdia fake. Jesus Cristo é maior, porque Ele é a fonte da misericórdia. Esta noite eu não espero o movimento das águas, eu não espero descer dos anjos, mas eu quero dizer para você, aquele que é maior está aqui esta noite te perguntando: você quer ser curado? Se queres, pega o teu leito, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou e logo se viu curado. Logo se viu curado. A forma que você se vê fará diferença para o seu milagre. Como que você se vê? Aquele paralítico em Betesda, ele se via sempre como paralítico. Em Betesda, ele se via sempre frustrado, que toda vez que ele se arrastava, as tentativas dele não davam em nada. Mas quando ele olhou para Jesus, quando Jesus Cristo deu a ordem, levanta e anda, a Bíblia diz que imediatamente ele foi curado, porque ele tirou a fé dele daquele socorro limitado, ele tirou a fé dele do tanque, do anjo e do mover das águas e depositou em Jesus Cristo, e aquele 38 anos foi transformado nos piscar de olhos. Quando você aprender a direcionar a sua fé para Jesus Cristo, aquele anjo trazia um poder limitado em si, mas Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos, não somente um, vinde a mim, todos que estás cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa noite, eu quero convidar você a depositar a sua fé não em Betesda, e como você viu que Betesda é fake, Betesda é ilusão, mas eu quero que você deposite a sua fé hoje em Jesus Cristo, que é maior do que o anjo, que é maior que o tanque de Betesda, que é maior do que o movimento das águas. E se ele te perguntar se você quer ficar são, ele tem a garantia que você pode receber o seu milagre. Esta noite eu quero que você se veja são, porque a palavra de vitória já foi liberada para a sua vida. Gostaria que a igreja ficasse em pé.